Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa série Vigie, onde você está aprendendo várias áreas onde você deve exercer governo sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre a importância de você vigiar a sua mente, vigiar os seus pensamentos, porque a sua mente não deve ficar vagando e não é qualquer pensamento que deve ocupar espaço nela. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, diz assim: Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O pecado começa na mente. Nós precisamos ter a mente sã. Tem uma frase, tem um ditado popular que diz assim: mente sã, corpo são. Isso se refere à sua saúde emocional. Trazendo para a nossa vida espiritual, poderíamos dizer assim: mente sã, corpo santo. E o apóstolo Paulo também diz em Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Então os nossos pensamentos precisam estar ligados às coisas do Senhor, às coisas do céu. Vigie os pensamentos que chegam à sua mente. A mente é um campo de batalha e você precisa protegê-la. Você não consegue impedir que um pensamento venha à sua mente, mas você pode e deve vigiar para que este pensamento não habite na sua mente. Se for um pensamento impuro, se for um pensamento que não convém, se for um pensamento que vai te contaminar. Então, uma coisa é o pensamento vir, uma coisa é o pensamento chegar. Outra coisa bem diferente é você abrir a porta, você puxar uma cadeira, servir um café e deixá-lo sentar ali e habitar na sua mente. E de novo, citando o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 10:5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você não precisa se achar a pior pessoa do mundo ou ficar se culpando por um pensamento mau, um pensamento ruim ou até pecaminoso vir à sua mente. Mas você deve tratar com ele imediatamente. Você deve repreender, você deve pedir perdão ao Senhor e você não deve permitir que esse pensamento fique habitando, fique ali muito tempo na sua mente. Todo pensamento impróprio, todo pensamento ruim, todo pensamento pecaminoso deve ser trocado por outro pensamento. Por pensamento que seja honesto, que seja agradável, que seja puro, como eu li para vocês aqui no início do vídeo. Essa é uma vigilância constante em que você vigia para que maus pensamentos não criem raízes na sua mente e para que o inimigo não crie fortalezas na sua mente também. Porque essas fortalezas, elas vão fazendo com que sua mente se torne cauterizada. E o que é uma mente cauterizada? Uma mente cauterizada é uma mente que não tem ou que perdeu a sensibilidade espiritual e que já não se entristece nem se incomoda mais pelo pecado. O apóstolo Paulo também diz na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Perceba que o versículo não fala para você transformar o mundo, mas para transformar a você mesmo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Toda mudança de comportamento começa pela mudança do pensamento. Toda vez que uma pessoa muda o comportamento, ela mudou primeiro o pensamento dela. Primeiro ela pensou e analisou, ela mudou a forma de enxergar algo como sendo pecado, algo como sendo honesto ou não. Ou seja, o modo como nós pensamos determina a forma como nós agimos. Se queremos mudar nossos comportamentos, primeiro precisamos mudar a forma como nós pensamos. E isso a Bíblia chama de renovação da nossa mente. Veja bem, você não pode ser uma pessoa que pensa da mesma forma a vida inteira. A renovação da mente, ela é diária. Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você leva cativo o seu pensamento em obediência a Cristo, mais você terá a sua mente renovada, mais você terá a sua mente transformada e, consequentemente, você mudará os seus comportamentos. E nós precisamos orar para que o Espírito Santo lance luz na nossa mente, para que toda área obscura seja iluminada. Não pode haver trevas em nossa mente, porque o diabo se esconde onde há treva. Então, se nós pedimos o Espírito Santo para lançar luz, se não há escuridão, se não há nada obscuro em nossa mente, o diabo ele não vai ter onde se esconder. Uma oração que eu tenho feito diariamente é pedir que o Espírito Santo lance luz na minha mente e que renove a minha mente com a palavra de Deus. Eu não quero ter pensamentos que me afastem de Deus. Eu não quero ter pensamentos e opiniões que vão contra a palavra de Deus. Eu quero ter minha mente renovada a cada dia pelo Senhor e pela palavra dele. Aqui nessa série nós também vamos ter o episódio Vigie seu comportamento. Mas aqui nesse episódio de Vigie o seu pensamento, se você fizer um bom trabalho aqui
de aprender e de exercer isso, de exercer a vigilância constante sobre o seu pensamento, você não terá dificuldade na hora de vigiar o seu comportamento, porque, como eu citei, o seu pensamento ele determina o seu comportamento. Toda mudança de comportamento primeiro iniciou com a mudança de pensamento. Então, faça um bom trabalho aqui de aprender e de diariamente vigiar o seu pensamento, de orar para que o Senhor lance luz na sua mente, nos seus pensamentos e alinhe os seus pensamentos à palavra de Deus, e ficará mais fácil quando você chegar lá no episódio Vigie o seu comportamento, você vai entender como que isso faz todo sentido. Os nossos pensamentos são muito perigosos, porque os pensamentos geram em nós sentimentos, e esses sentimentos, consequentemente, geram comportamentos. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar para que nós não caiamos em tentação, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne está fraca. As nossas emoções, elas não estão no espírito. O nosso espírito está pronto, mas as nossas emoções, elas estão na alma, elas estão na nossa carne, e nós precisamos o tempo todo subjugar as nossas emoções, a nossa carne, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia: eu esmurro meu corpo. Então, realmente é você subjugar a sua carne, subjugar as suas emoções, subjugar os seus pensamentos para que eles se alinhem e se adequem à palavra de Deus. Você não deve ser governado pelos seus pensamentos. Pelo contrário, você deve exercer governo sobre os seus pensamentos e sobre a sua mente. Sua mente não pode ser uma terra de ninguém, uma terra sem dono, onde qualquer pensamento chega, cria raiz e cria morada. E alguns exemplos práticos do que você precisa vigiar. Você precisa vigiar para que você não tenha pensamentos impuros e pecaminosos. Claro que, como eu falei, às vezes você não pode impedir que o pensamento venha, mas uma vez que ele veio, você pode lutar contra ele, você pode repreender, você pode substituí-lo por um outro pensamento melhor, até por um versículo da palavra de Deus. O que você não pode deixar é que ele crie raiz na sua mente. Você deve vigiar também para que você não tenha pensamentos negativos. Eu falei muito sobre coisas negativas no episódio de Vigie Sua Boca, que não devem sair palavras negativas da nossa boca. E nós também devemos vigiar para que pensamentos negativos não ocupem nossa mente. E uma das áreas que o inimigo mais ataca é a nossa mente. E eu quero indicar para vocês um livro da Joyce Meyer, chamado Campo de Batalha da Mente, onde ela ensina como nós podemos guerrear e proteger nossa mente contra os ataques das trevas que são constantes. E eu super indico esse livro, porque conhecimento nunca é demais. Nos dá ferramentas para que nós consigamos lutar contra os ataques na nossa mente, os ataques na nossa vida. E eu oro para que você se encha da palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que nós temos. Com ela nós nos defendemos e com ela nós atacamos. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra do Senhor que penetra no mais profundo do nosso ser, que nos liberta das mentiras das trevas, que nos renova, que renova a nossa mente. É a palavra de Deus que nos ajuda a proteger a nossa mente contra as fortalezas que o inimigo tenta levantar na nossa mente. Nós não podemos ter uma mente cauterizada, muito pelo contrário. Nós precisamos renovar a nossa mente a cada dia. E nós fazemos isso pela leitura, pelo conhecimento da palavra de Deus e por colocar a palavra do Senhor em prática, por deixar que a palavra do Senhor penetre em nosso ser e gere transformação. Então, vigie a sua mente, vigie o seu pensamento, renove a sua mente com a palavra de Deus e destrua todo argumento que se levantar contra a verdade da palavra de Deus, contra o conhecimento da palavra de Deus, e faça seu pensamento obedecer a Cristo. Vigie em todo tempo, vigie a todo instante, vigie para que sua mente seja um lugar de pensamentos bons, de pensamentos puros, de pensamentos que vão te santificar, que vão te purificar. Eu desejo que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te alertado e você possa começar a praticar, exercer a vigilância constante sobre a sua mente, o governo sobre a sua mente. Lembre, a sua mente não pode ser uma terra de ninguém, não pode ser uma terra desocupada. A sua mente deve ser governada por você e pela palavra de Deus. E todo pensamento que se levantar contra o conhecimento da palavra de Deus deve ser rejeitado. Deus abençoe a sua vida, eu agradeço pela sua companhia e até o próximo vídeo.